Olá, tudo bem com vocês? Olha, estamos mais uma vez aqui na TV Ribeira Plus, mais um programa do Milton Wolff, e hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu conheci há algum tempo atrás, que a gente acabou fazendo uma parceria quando eu estava lá na Fundação ITESP, e que conheceu o nosso Vale do Ribeira e que trabalha na nossa região, uma empresa extraordinária que é o Sebrae, e ela faz o gerenciamento do Sebrae aqui no Vale do Ribeira, a minha amiga Michele. Como vai, Michele? Tudo bem? Tudo bem, Milton. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Michele, por você ter vindo até aqui, para a gente falar um pouquinho do trabalho do Sebrae no nosso grandioso Vale do Ribeira. Mas eu queria saber, antes de saber do Sebrae, eu queria saber de você. Como é que você veio para o Vale do Ribeira? Quem é que mostrou para você o Vale do Ribeira, Michele? Ou ele apareceu assim na sua vida de repente? Olha, eu vou te falar que o Vale do Ribeira foi um presente, viu? Um presente que veio para mim já na minha carreira, na minha jornada no Sebrae, né? Então, contando um pouquinho, eu sou tecnóloga em qualidade, né? Sou formada em gestão de pessoas, em sistemas de gestão integrados, uma carreira muito técnica com ABNT, ISO 9000, normativas, né? Em 2011 eu entrei no Sebrae. O Sebrae é concurso público, né? Então eu olhei lá uma vaga de consultor de qualidade. Falei, vesti o vestido quando eu olhei aquela vaga. E aí prestei, passei e entrei pelo Sebrae Regional de São José dos Campos, de onde eu sou natural, né? Então eu sou do Vale do Paraíba. De um vale também, né? Então, você vê, sou do Vale do Paraíba e trabalhei 6 anos no escritório regional, até que teve a oportunidade, o Sebrae tem essa oportunidade, né, de talentos gerenciais, e aí eu tive lá, né, um super apoio da minha gerência, dos colegas na época, né, e foi então que eu entrei na equipe de gerentes, e aí o diretor também na época falou assim, olha, o seu presente é o Vale do Ribeira. Então, se prepare para a sua nova morada, né? Michele, e aí como é que foi chegar no Vale do Ribeira? Você já conhecia o Vale do Ribeira? E como é que você recebeu o Vale do Ribeira? Eu já conhecia o Vale porque, como o Sebrae tem 33 escritórios regionais, então a gente conhece os escritórios, mas eu nunca tinha vindo para o Vale do Ribeira. Então, eu vim para o Vale do Ribeira a primeira vez já direto para assumir a regional, né? E desde esse momento já me encantou o próprio caminho, né, na jornada. E eu brinco que eu falo, eu tive sorte, porque como eu vim para cá em 2017, foi logo que estavam entregando a duplicação da Regis Bittencourt, né? Então eu já vim num momento mais fácil, mas chegar no Vale do Ribeira para mim foi uma surpresa muito positiva. Eu fui muito bem recebida na região, muito mesmo, pelos parceiros, né, do Sebrae que já existia aqui. Pela equipe e também pela sociedade no geral, né? Então, o Vale do Ribeira tem essa facilidade de receber as pessoas, né? É muito receptivo, né? Um povo muito alegre, né, Michele? Povo acolhedor, simpático, extremamente feliz de ter alguém novo na cidade. Sim, né? recebe Feliz, muito bem, né? Recebe muito bem. Ô, Michele, e aí vamos falar então um pouquinho do Sebrae. O Sebrae, a atuação do Sebrae nos municípios. Em quantos municípios vocês estão atuando no Vale do Ribeira e como é que é essa atuação? O Sebrae Regional Vale do Ribeira, a gente atende 15 municípios, tá? Então a gente vem desde lá de Barra do Turvo, né? Vindo para cá, vai até Itariri, Pedro de Toledo ali, né? Então são 15 municípios, mais o Lagamar, Cavernas da Mata Atlântica. Então é o que o pessoal fala de Baixo Vale, né? Fica com essa regional, são 15 cidades. E a gente, felizmente, né, já há alguns anos atrás, conseguiu ter um braço do Sebrae em cada uma dessas cidades, o que facilitou a expansão para levar o empreendedorismo até os municípios, ficar mais próximo. Porque quando eu cheguei aqui, éramos só regional registro, né? E aí era mais difícil para todos virem até registro, era um mundo ainda muito presencial. Para a gente ver, né? Como 2017, não faz tanto tempo assim, mas como mudou completamente a nossa forma de atuar, né? Se conectar, né? Com os empreendedores. Exatamente isso. Michele, além das ações do Sebrae nos municípios, com parceria com prefeituras, né? Vocês também têm um trabalho junto com escolas, com universidades, com faculdades da região.
Conta um pouquinho para nós sobre essa ação do Sebrae na área educacional, vamos dizer assim. Que ótimo. O Sebrae tem um programa chamado Cidade Empreendedora. E esse programa ele tem 10 eixos. Um desses eixos é empreendedorismo nas escolas. Então, nossa atuação caminha sempre com a prefeitura, que é o principal parceiro. Dentro da questão de melhorar as políticas públicas e o ambiente para o desenvolvimento da micro e pequena empresa, né? E passamos por essa questão de plantar a sementinha do empreendedorismo na cabecinha das crianças, que pensam, quando a gente entra na sala de aula e pergunta o que você quer ser quando crescer, né? Eles falam, bombeiro, jogador de futebol, ator, né? E quando que a gente vai começar a ouvir, eu quero ser dono do meu negócio? Sendo que muitos deles já são, pensando em sucessão familiar, né? Então a gente entra, claro que cada ano, né, a gente tem 3 grandes programas de educação empreendedora nas escolas, um de maior profundidade, que é os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, um outro que também trabalha a regionalização, que é objeto de aprendizagem, e um GIBI, que todos eles trabalham a temática de empreendedorismo. O GEP, que é os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, é uma temática por ano. Então tem temática do primeiro, do segundo, do terceiro. E o aluno ele vai crescendo e se desenvolvendo, pensando no empreendedorismo durante as aulas, né? Então ele aprende a precificar, a vender, a produzir, a buscar na família dele alguma coisa, né, que possa salientar. E no final do ano tem a feira do GEP, que as escolas fazem, e lá eles vivenciam o empreendedorismo. Eles vendem, eles cobram, eles ficam buscando clientes, eles trabalham os comportamentos empreendedores na prática. E é maravilhosa. É uma atuação maravilhosa que as escolas têm de presente, né, quando elas aceitam os nossos programas de educação. Ô, Michele, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é quando pergunta ao aluno o que você quer ser quando crescer, né? Porque, naturalmente, evidentemente, que, de um modo geral, as pessoas foram acostumadas a ouvir desde criança, né, que ele precisava estudar, ter um bom emprego, né, casar, ter um bom emprego, casar, né, e depois, lá na frente, aposentar, né? E hoje a gente está ouvindo na escola que as pessoas, as crianças, falam que querem ter o seu próprio negócio. Então, a gente já tem escolas que a gente ouve isso, né? Sim. Mas a gente se relaciona com as escolas que já têm esse programa em andamento, porque realmente a gente planta essa sementinha, né? Até na nossa época, eu mesma ouvia, estude bastante para você trabalhar numa grande indústria e prosperar e ter lá a sua carteira de trabalho e se aposentar. Era exatamente isso, né? Hoje não. Hoje a ideia é ampliar a visão de futuro das crianças para que elas observem dores que o mercado tem na indústria, no comércio, em serviços, no agro, né? E consigam desenvolver algo para eliminar essa dor, empreendendo, né? Até porque as formas de contratação estão mudando, né, a gente sabe. E emprego, né? Não tem emprego no Vale do Ribeira. Não tem emprego no Brasil, se a gente pensar, né, nas opções. Mas também tem aquele outro lado, Milton, porque nós também vivemos constantemente com empresários. Micro, né, empresas de pequeno porte, MEIs. E muitos têm vagas, mas não conseguem colocar alguém capacitado para aquele negócio dele. Então, a gente tem muito trabalho, né? A qualidade da mão de obra. Né? Exatamente. Michele, uma outra coisa que eu queria que você falasse para nós, assim, o Sebrae tem várias ações, vários programas, mas tem o Sebrae Aqui, né? Que é exatamente estar mais próximo nos municípios. Fala para nós um pouco sobre isso, por favor. O Sebrae Aqui é um braço do Sebrae na cidade, né? Para o Sebrae estar mais próximo do empreendedor, estar na prefeitura, melhorando o ambiente para que novas empresas nasçam naquela cidade, né? Que as empresas possam fazer suas alterações, inclusão de atividades econômicas, mudanças, até mudanças de porte, né? E tenham, de forma independente, um cronograma de cursos de qualificação e de capacitação na cidade. Então, o Sebrae Aqui, ele é um hub de empreendedorismo dentro da cidade.
O agente de Sebrae aqui, que é uma pessoa, hoje todos os Sebrais aqui do Vale do Ribeira são em parceria com as prefeituras. E o agente, ou os agentes, eles são funcionários das prefeituras, nomeados como agente de Sebrae aqui. E recebem toda a capacitação do Sebrae, sistema, equipamentos, qualificação, reembolsos, viagens, né? E também a autonomia para articular com todas as secretarias da prefeitura para entender quais são as demandas que os secretários têm para os empreendedores ou grupos, né, de empreendedores nas cidades que a gente possa levar para eles. Então, o perfil do agente do Sebrae aqui é muito importante para o desenvolvimento da cidade. E o Sebrae aqui é como se fosse um centro de custo onde o Sebrae coloca os seus recursos para a cidade. Então, ele articula com o secretário de Educação, por exemplo, para levar o empreendedorismo nas escolas, mas sempre chamou a nossa equipe, né? Vocês podem apoiar para a gente ampliar, qualificar a apresentação? Então, a gente está sempre rodando, apoiando esses agentes, mas o Sebrae aqui é o hub de empreendedorismo na cidade. E assim, ele também identifica, estimula ou ele recebe a demanda de possíveis empreendedores? Aí é que entra o perfil do agente. Uhum. Né? Então, o agente, ele pode e é recomendável que ele também busque, que ele tenha uma ação proativa para buscar, dentro da gestão pública ou também fora, né, em outras instituições e até diretamente com os empresários, visitar as empresas do comércio, por exemplo, fazer um diagnóstico, trazer para os programas que tem, até para o próprio calendário da prefeitura, né, apresentar o Sebrae, entender qual que é a dor daquele empresário, trazer para nós, para que a gente possa também estruturar o planejamento do ano e o que eles precisam ter. Então, o agente, ele recebe a demanda, tem um atendimento fixo, até porque todo mês o microempreendedor individual, MEI, ele vai lá emitir sua DAS, né, para fazer a regularização do pagamento do seu CNPJ, da sua atividade. Então, a gente tem um atendimento no Sebrae aqui, mas também tem a parte de articulação, de trabalhar projeto e desenvolvimento econômico na própria cidade. Michele, nós estamos no mês de março, né? É o mês da mulher. Você havia me falado algo sobre uma ação do Sebrae em relação ao mês de março, em relação às mulheres. Me conta isso direito, por favor. Ah, que maravilha. Esse assunto é gostoso e está quentinho, né? Nós estamos hoje, inclusive, né, fechando a semana Todos por Elas. Esse ano, em comemoração ao mês da mulher, né, e ao empreendedorismo feminino, o Sebrae estruturou no estado de São Paulo inteiro a semana Todos por Elas, que começou segunda-feira e vai terminar hoje, né? Então, a gente teve uma ação de empreendedorismo feminino maravilhoso em cada cidade do Vale. Foram 5 cidades esse ano. Estivemos em Miracatu, estivemos em Guape, Registro, Cajati e hoje vai ser na Ilha Comprida. Então, é uma atuação muito grande do Sebrae para falar do empreendedorismo feminino, da importância da mulher na sociedade e nos negócios e também trazer recursos, capacitação, inspiração. E a gente também, muito networking, porque essas mulheres conversam, expõem seus produtos e serviços durante esse momento do evento, além de receber uma palestra que a gente até colocou em todas as cidades, que é sobre como inovar no negócio, né? Falar sobre inovação, e coletar aquelas que a gente percebe que são potenciais candidatas ao prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que vai ser mais para o final do ano, mas já é um trabalho para a gente estimular aí as mulheres a um reconhecimento diferenciado pelo Sebrae. Legal, muito legal. Ilha Comprida, que tem a prefeita, né, Maristela, que esteve aqui conosco, está fazendo um trabalho muito legal lá na Ilha Comprida, né, Michele? Sim. Parceira do Sebrae também. Muito parceira, né? A Maristela, a gente sempre está juntos, tivemos um projeto incrível lá em Pedrinhas, né? Ela sempre investindo, estimulando o empreendedorismo. A equipe dela é muito próxima do Sebrae, né, da nossa equipe. Então, a gente tem uma parceria muito grande. E hoje eu até vi um stories dela convidando todo mundo, todas as mulheres da cidade, para o evento Todos por Elas, que vai começar às 18h30 na Ilha Comprida. Ô, Michele, falar em equipe, me fala um pouco da equipe do Sebrae, porque eu conheço vários, não sei se são todos que eu conheço, eu creio que a maioria eu conheço. E que a gente tem uma aproximação já há algum tempo por conta do meu trabalho lá na Fundação ITESP, né? Aliás, assim, quando eu assumi a coordenação regional da Fundação ITESP, lá em 2019,
É claro que eu trabalhei no ITESP quase 30 anos, né? Então eu conhecia bastante do ITESP. E eu entendia a necessidade de nós buscarmos parceria, de levarmos o ITESP para fora da instituição e buscarmos parceiros para objetivarmos mais a ação do ITESP nas comunidades, principalmente nas comunidades quilombolas, né? Ainda nós tínhamos lá um projeto de fazer um trabalho com o público pós-regularizado, né? E que a gente não conseguiu desenvolver, mas que também é uma ideia muito legal que a gente queria levar no Sebrae, identificar possíveis empreendedores pós-regularizados, porque ele já está com o título da sua propriedade na mão, né? E nós identificarmos e levar o Sebrae, enfim, para qualificar e empreender mais. Mas, assim, a primeira instituição que eu procurei para fazer parceria com a Fundação ITESP foi o Sebrae. E fui lá conversar com você. Não é? Foi mesmo. E aí nós firmamos uma parceria que virou uma parceria estadual. Isso. Né? O Estado, a ação do ITESP do Estado inteirinho, nós firmamos uma parceria e foi uma parceria muito produtiva, né, Michele? Foi maravilhosa. Eu aprendi muito com essa parceria, inclusive, porque a gente não tinha muito contato com as comunidades quilombolas. Sim. Né? Existia um distanciamento entre o empreendedorismo e as comunidades. E nessa parceria, quando você procurou... Aliás, Michele, tinha um preconceito danado, né? A gente falar para as comunidades quilombolas que eles deveriam empreender, que eles deveriam ser empreendedores, era uma coisa assim, nós quebramos, né? Assim, conceitos aí, né? E até linguagem, né? Sim. Nós, como Sebrae, aprendemos a mudar um pouco a nossa linguagem para a gente se comunicar e eles entenderem o que é que a gente estava propondo. Porque nós temos uma linguagem muito técnica. E como eles ainda não se viam como empreendedores ou potenciais empreendedores, a gente precisou fazer essa adequação, né? E eu lembro quando a gente fez muitas reuniões, porque a gente olhava e falava, essa comunidade... A gente tinha lá uma planilha cheia de comunidades. Essa comunidade, qual é a vocação dela? Ela produz palmito pupunha, por exemplo. Sim. Né? Mas o que ela quer? Ela quer receber turismo. Então, eles já sabem o que eles querem. Tá, então vamos lá. Aí a gente fez um mapeamento, olhou comunidade por comunidade, vocação por vocação. E quando a equipe ia até lá para fazer o diálogo, às vezes não era muito aquilo. Eles estavam mudando ou tinha uma divergência. Então, foi assim, eu acho que foi um período em que a gente acabou conseguindo escalar e ir em quase todas as comunidades do Vale do Ribeira, chamou atenção e virou um convênio estadual, porque daí em outras regiões que tinham comunidades quilombolas, embora a maior concentração seja nossa, né? Sim. Também começaram a receber a atuação do Sebrae, mas essa adequação da linguagem foi fundamental para que algumas, até hoje, continuem um relacionamento com a gente e desenvolvendo a comunidade com outras fontes de receita, olhando a comunidade como uma oportunidade, principalmente no turismo. Exatamente, e além das comunidades, foi até para os assentamentos lá no estado, no interior de São Paulo, né? É verdade. Mas eu puxei essa conversa porque eu estava querendo falar da equipe do Sebrae, né? Que foi por conta desse trabalho que eu acabei conhecendo muitas pessoas da equipe do Sebrae. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas pessoas para nós aqui. Nossa, olha, falar dessa equipe do Sebrae, tem que tomar cuidado para não me emocionar, né? Porque é uma equipe realmente muito dedicada, Milton, muito mesmo, sabe? Cada um ali com a sua pasta, né, como a gente chama internamente, com seus desafios, porque o Sebrae é um organograma e uma equação complexa. São todos os setores da economia, indústria, comércio, agro, serviços. São todos os segmentos derivados desses setores econômicos, ou seja, a gente atende qualquer atividade econômica. E ainda assim, como que eles se desenvolvem como especialista na área de gestão empresarial, que é o core do Sebrae. Marketing, finanças, planejamento, produção, layout, tecnologia, né? Então é uma equipe que se dedica demais em olhar bem aqueles clientes e aqueles parceiros, entender quais são as necessidades. Essa refinada de olhar é que realmente faz com que seja uma equipe muito unida, uma equipe de visão sistêmica. Então, se um tem alguma dificuldade, sempre tem outro. A gente trabalha muito no Sebrae com gestor e suplente, para nunca ninguém se sentir sozinho.
né? E é uma equipe que se desenvolve constantemente. E o Sebrae, sendo uma empresa de educação, uma empresa de conhecimento, né, requer que as pessoas realmente tenham esse sangue de pulsando e que eles também usem os comportamentos empreendedores porta para dentro da instituição, né? E eu vejo a equipe como uma equipe extremamente autônoma, responsável, né, e que ama o Vale do Ribeira. Amo o Vale do Ribeira. Então é uma equipe que eu brinco e falo assim, olha gente, é o seguinte, ninguém dessa equipe que eu entenda deseja ser transferido para outra regional. Então, as pessoas que chegam aqui, e quem é de fora, mas tem pessoas de fora já aqui há 10 anos, né? Eu, por exemplo, vou fazer 9. As pessoas chegam aqui e se estabelecem e querem ficar. Porque tem muito trabalho, muita oportunidade, e os empreendedores e as pessoas estão de braços abertos para aprender. Grandes desafios, né, Michele? Muitos desafios. Grandes desafios. E assim, e o legal de tudo, né, Michele, é quando você transforma, né? Quando você transforma. Eu tive outro dia aqui com o Chico Mandira. Eu vou contar isso para você depois que a gente for para o intervalo comercial. Nós vamos no intervalo e voltamos já aqui entrevistando hoje a Michele, gerente regional do Sebrae. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Voltamos aqui à entrevista com a Michele, gerente regional do Sebrae.
Você pode acompanhar essa entrevista lá no canal YouTube Ribeira Plus TV e também no canal Expand 6.3. Vai lá, comenta, curte, para que o nosso programa chegue mais longe. Não é, Michele? A gente falar do Vale do Ribeira para o Vale do Ribeira e para o mundo. Não é? Porque dá gosto ser do Ribeira. Dá gosto de ser do Ribeira. Nós precisamos falar sobre isso, né, Michele? Michele, mas aí eu estava falando para você da questão da transformação, né? Do trabalho, quando a gente faz um trabalho e que a gente enxerga o resultado desse trabalho, que é a transformação de uma realidade, não é? E que o Sebrae faz muito isso no Vale do Ribeira. E aí eu trouxe o meu amigo Chico Mandira aqui, né? E o Chico contou a história do Mandira. E aí eu fiz uma pergunta para ele assim, né? Porque o ITESP também trabalhou lá, né? Uhum. O ITESP trabalhou lá no Mandira, começou o trabalho lá no Mandira em 2002. O trabalho de desenvolvimento socioeconômico, né? E aí eu perguntei para ele, Chico, mas você lá atrás, quando vocês começaram essa história, né? Você imaginava que as coisas iriam chegar onde estão? E aí ele fica emocionado, né? Ele falou, jamais na minha vida eu achava que a gente ia ter o que nós temos hoje, não é? E isso é muito legal, né? Quando às vezes a gente conversa com vocês do Sebrae e a gente ouve dos técnicos do Sebrae, né, dos analistas, das pessoas que trabalham lá, o resultado do trabalho. E a gente percebe essa emoção, né? Porque eu digo assim, ninguém precisa ser hipócrita para dizer, não, eu trabalho só porque eu gosto. Evidentemente que gosta, evidentemente que tem um salário, né, porque a gente precisa viver, precisa comer, precisa, né, sobreviver, né? Mas quando a gente trabalha em algo que a gente realmente gosta, que a gente vê a transformação da realidade de uma pessoa, de uma região, aí não tem dinheiro nesse mundo que pague, né, Michele? Não é assim? É assim mesmo. O impacto, né, que gera o trabalho do Sebrae nas pessoas é algo que muitas vezes a gente não mensura, a gente não consegue mensurar, né? Tem as coisas que são tangíveis, intangíveis, mensuráveis, não mensuráveis, né? Mas são muitos impactos. E constantemente a equipe está com os empresários, né, ou em eventos constantes, em projetos, e a gente ouve as transformações, os depoimentos. Muitas vezes a gente trabalha alguns cases até para mostrar como é possível certo tipo de transformação, né? A gente veio agora conversando sobre uma empresária, né, que não tinha muita visão do que ela gostaria de desenvolver e tal, e começou a fazer cursos no Sebrae, que a gente às vezes tem a parceria, né, com o Senai, Senac, Senac, Sistema S, para dar educação profissionalizante subsidiado para o pequeno, né? Então, nossos primos S, Sistema S. Então, ela fez formação na área de beleza, sobrancelha, né? Acho que massagem, se não me engano, depilação, tudo mais. Foi estruturando o seu negócio, né? Foi se especializando. Agora é docente, ensinando aquilo, né? E hoje tem já uma renda, a sua empresa prosperando, né? E ouvir esse tipo de transformação e de mudança é o que nos energiza para continuar superando os nossos desafios, né? Porque a gente viaja bastante, estamos constantemente ligados, né? A gente brinca que a gente meio que trabalha 24 horas, porque a gente também é consumidor. Eu também vou na padaria, no açougue, na farmácia, né? A gente consome tudo. E a gente, quando está olhando alguma coisa, a gente já pensa, olha, a gente já visualiza uma oportunidade de melhoria e avalia, né? Olha só, isso traz. Então, parece que nossa mente não para, mas é em prol de um desenvolvimento, de melhorias, de crescimento, de impacto e de pautas positivas, né? Principalmente numa região como o Vale do Ribeira, que tem um discurso antigo, que eu já nem ouço mais, ainda bem, né? Mas que a gente ainda precisa escalar muito isso, mas que o Dagosto Ser do Ribeira trabalhou bastante com a identidade positiva da região. Como é que é a história do Dagosto de Ser do Ribeira, Michele? Eu lembro um pouco disso, eu participei, né? Mas era legal assim a gente falar um pouco sobre isso para as pessoas, porque ainda hoje eu ouço assim, as pessoas veem a marca Dagosto Ser do Ribeira e falam, mas o que é isso? Né? Embora ela esteja bem forte, bem difundida, mas ainda as pessoas, né, que não estão tão
conectada nessas questões não entendem direito, né? Eu sei que tem, por exemplo, nós lá em Paiquaraçu, nós temos uma associação de ciclistas que nós queremos colocar na nossa camisa lá o da Gosto do Ribeira. Em Jacupiranga, eu sei que também tem uma equipe de ciclistas que já colocou a marca e tal. Queria que você falasse um pouco disso para que as pessoas também pudessem entender um pouquinho mais, por favor. Claro, isso é um prazer falar, até porque a gente completou 5 anos da marca da Gosto do Ribeira, da existência, né, o ano passado. Nós contratamos, lá em 2019, um mapeamento de vocações criativas do Vale do Ribeira. E dentro dessa contratação, eu tive uma encomenda principal para a empresa, que foi vamos construir uma identidade positiva para essa região. Vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer isso? E a empresa trabalhou, né, fez os levantamentos, as entrevistas, você foi entrevistado, né, a governança, muitas pessoas da governança atual foi entrevistada, das anteriores. E recebemos o plano dia 13 de agosto de 2020, um plano com 25 ações e uma marca. Um R maravilhoso colorido, com toda uma explicação sobre as cores, sobre as curvas, né, que tem esse manual da marca disponível para todo mundo no site da Gosto Ribeira, já fazendo a propaganda, né? Mas o fato da gente receber um plano, que poderia ter sido só um plano, e tá lá, ó, bonito, um livro, né? Tá aqui, 25 ações maravilhosas, e como implementá-las? Como conectar as ações com a atuação do Sebrae nessa diversidade toda, né? Então, essa foi a sabedoria da equipe, né, do Sebrae, da gente fazer essas conexões e conseguir trabalhar a marca território como a identidade positiva da região. Então, falando sobre o potencial da região, pertencimento, autoestima, da história do Vale, o motivo do isolamento e o que esse isolamento gerou de riqueza e de potencial de futuro, né, é o que a gente está fazendo desde então, sem parar. Sem parar. A gente nunca não fala do Dagosto Ribeira, e quando alguém não fala, esquece, porque o Sebrae é muito assunto, né? Deixar a gente falar 15 dias sem parar, um outro cobra, um cobra o outro da equipe. Você esqueceu de falar do Dagosto Ribeira, né? Lá em tal lugar. Então a gente sempre está com isso no discurso, porque não é um discurso. É de uma profundidade muito grande o impacto que essa marca território está gerando no Vale do Ribeira. E eu até conecto o Alto Vale também, que não é atendido por essa regional, mas pelos nossos colegas do Sudoeste Paulista. Tem lá cidades do Alto Vale. E também outras cidades de Itapiraí, que também é atendido por Sorocaba, mas que vieram até o Vale falando, nós nos sentimos Vale do Ribeira e queremos usar a marca da Gosto do Ribeira na nossa cidade. Itapiraí foi a mais recente, né, que fez todo esse movimento. E a gente vê a conexão da identidade positiva do Vale, do carinho que se tem por essa marca, para colocar nos rótulos, nas embalagens, na decoração da empresa. Ontem eu recebi uma foto da nova decoração de uma imobiliária e lá o da Gosto do Ribeira e um coração do lado. Eu falei, olha que coisa mais linda, né? Isso é de emocionar. Mandei na hora para a equipe, falei, olha só até onde a gente, né, tá chegando nas imobiliárias, que querendo ou não, o Dagosto Ribeira, ele tem 3 principais eixos: turismo, gastronomia e culinária regional e o artesanato. Mas já potencializou, né? Já não é só artesanato, mas todas as atividades culturais e tradicionais, né, estão conectadas ao Dagosto Ribeira. Às vezes a gente pergunta na IA, o que é Dagosto Ribeira? Para ver o que está acontecendo, né? E aí vem coisas assim muito maiores. Tanto que você falou dos ciclistas, né? Sim. Que estão colocando. Mas tem uniformes já de empresas que têm Dagosto Ribeira. Tem empresas que são indústrias que colocaram a marca Dagosto Ribeira na comunicação visual de dentro da fábrica. Direita, esquerda, né? Tem lá a marca. Então, é algo que as pessoas têm orgulho de colocar, e quem é de fora e quer trabalhar o pertencimento com a equipe, porque às vezes o pessoal fala, e a gente fala que esse discurso tem que acabar, que quem é de fora valoriza mais o Vale do Ribeira do que quem é do Vale do Ribeira. Isso está acabando, né? E a nossa ideia é que minimize. Eu talvez não seja não valorizar, mas eu entendo que as pessoas precisam conhecer mais o Vale do Ribeira.
As pessoas do Vale do Ribeira precisam conhecer mais o Vale do Ribeira, não é? E aí as pessoas falam, vamos lá, então. Eu já sei a história do Vale, eu ouvi e eu acho maravilhosa, mas a minha equipe está precisando desse banho. E são pessoas daqui. Então a conexão é imediata quando a gente aborda a questão do pertencimento, da história do Vale, da trajetória do Vale do Ribeira e do potencial que a gente tem aqui, que é, né, enorme, é maravilhoso. né, Michele? É maravilhoso. Tem muito que se fazer ainda, né? E Milton, sem também esquecer da questão realmente do desenvolvimento econômico, né? Que é um fator que realmente os empreendedores se qualificarem, porque a gente está trabalhando muito forte o turismo. E como que a gente fideliza o turista? Fazendo a tarefa de casa, atendendo bem, trazendo inovação para a culinária, para a recepção, né, para a hospedagem, e tendo a questão de souvenirs, né, os guias sendo mais qualificados. Então, tudo isso é escopo de atuação do Sebrae, mas com o Dagosto Rei do Ribeira dá esse colorido, né, para que todos entendam que para fidelizar o turista e outra, para conhecer o Vale do Ribeira, não é só um final de semana. Não é. Precisa voltar. Precisa. Né? Então a gente tem que voltar fazer sempre, trabalho, Michele, né? Michele, vamos falar de desenvolvimento econômico da nossa região, do agronegócio. Nós temos, evidentemente, na nossa região, a questão da agricultura e a cultura da banana como um nicho, ou seja, o maior, né, que nós temos na questão da agricultura. E nós temos também agora uma outra cadeia produtiva que está se organizando, que é o palmito. Sim. Não é? E por um acaso eu estava passando em frente à televisão outro dia e vi você dando uma entrevista. Não é? E eu quero que você conte isso para nós aqui. Como é que é essa história do palmito, dessa identificação? Conta para nós um pouco sobre isso, por favor. Realmente, a banana é uma cadeia mais estruturada na região. Exatamente, né? Uhum. A gente tem muitas parcerias com a Bavar também, inclusive é uma CPL, né? Uma cadeia produtiva local reconhecida e segue seu curso caminhando para o desenvolvimento. O palmito pupunha é uma cadeia também muito promissora e muito grande na região, né? Inclusive, para que a cadeia conseguisse o reconhecimento da indicação geográfica, foram 5 anos de trabalho. Desde o mapeamento de todos os produtores existentes, faturamento, como era o tipo de plantio, cidades, características das cidades. Então, assim, é um estudo muito grande a questão da preparação para a indicação geográfica. E os resultados chegaram em termos de reconhecimento, né, Milton? Então, o INPI, que é o órgão que reconhece que o palmito pupunha do Vale do Ribeira tem procedência, baseado em todos esses 5 anos de estudo, de protocolo e de documentação, faz com que a cadeia também se organize para que possa realmente receber esse reconhecimento e valorizar financeiramente o produto como um produto diferenciado. Pelo seu local de produção, estamos na Mata Atlântica, temos todo esse contexto, né? Mas pela qualidade também, da colheita, do manuseio, do preparo, do processamento, até a industrialização, né? Então, acaba organizando a cadeia. E a Apuvale, que a gente tem uns termos técnicos, né, que o INPI chama de substituto processual, é a associação responsável pela emissão da indicação geográfica após uma fiscalização de qualidade, que é através do Manual de Especificações. Então, esse trabalho que o Sebrae foi o Sebrae que contratou a indicação geográfica para a cadeia do palmito pupunha e da banana. Quem realizou tecnicamente, contratamos o Instituto Federal, né, que foi ele que ganhou a licitação do estado de São Paulo todo, pelas suas características técnicas competentes, um grande parceiro do Sebrae, Instituto Federal. E a gente envolveu muito o Instituto de Pesquisa, né, a Unesp, Senai, porque tem a agroindústria envolvida. Então, assim, é uma grande estruturação de parceiros e uma grande estruturação da cadeia produtiva. E a Apuvale agora liderando essa questão da fiscalização e da emissão do selo, faz com que também os próprios produtores se vejam também como empreendedores rurais, né, que tem um produto que pode ter um valor muito maior no mercado, mas que agora começa uma nova etapa de trabalho de reconhecimento.
E o importante é que todos ganhem mais dinheiro. É um setor que cresceu muito, né? Nos últimos anos no Vale do Ribeira teve um crescimento assim muito forte, né? Isso também é muito bom para a nossa região, né, Michele? Com certeza. E a diversificação também da apresentação do palmito na gastronomia. Isso é algo que a gente chama atenção Madeiro, né? Madeiro, rede de restaurantes aí, vende uma haste de palmito no seu cardápio. Qual é o valor que ela cobra, né? E como é que esse minimamente processado, que é algo in natura minimamente processado, vários tipos de corte, como isso está chegando para até a gente pensa, né? Até para os restaurantes de São Paulo, por exemplo. Qual palmito eles estão consumindo? Porque antigamente era só o vidro de palmito em conserva. E agora? Agora a gente tem muita variedade. E é nisso que a cadeia produtiva está se desenvolvendo, crescendo, entendendo que tem um valor mais agregado. E se organiza, né? Nesse sentido também. Ô, Michele, a tal da inclusão setorial, territorial, trabalhando assim, na nossa região, como é que o Sebrae atua com isso? Eu queria que você explicasse isso para que as pessoas pudessem entender um pouquinho mais sobre essa ação, dos setores, do território. A gente tem um eixo no Sebrae que a gente chama de inclusão produtiva, né? Inclusão socioprodutiva. Até para fazer um gancho com a própria cadeia, né? No dia do evento da indicação geográfica, da entrega oficial da indicação geográfica, a gente estava tendo lá um curso de gastronomia regional com palmito, pelo Senar. E quem eram os participantes? As esposas dos produtores. E como que é a questão da inclusão socioprodutiva das mulheres no agro, das esposas, dos filhos, dos jovens, já na questão da produção e da diversidade nessa produção? Então, elas futuramente podem ter receitas e produtos para ser comercializado nas redes de supermercados, mas com um outro viés, né? Então, o Sebrae tem a questão do eixo da inclusão produtiva, também ele é bastante abrangente. Ele trata, dentro das cadeias produtivas, essa questão da inserção de pessoas com capacitação, tanto que o Anderson até, lá no evento, o Anderson da nossa equipe, ele falou, não, essas mulheres agora vão receber um projeto especial do Sebrae, que é para atuar após o aprendizado delas na culinária regional, como é que agora elas vão empreender com isso, né? Que é o X da questão, dar né? a mão e fazer com que elas entendam que elas têm agora um talento, receitas, criatividade, negócio, mas saber precificar, saber comercializar, saber fazer parcerias, saber expor seus produtos. E a gente tem um outro eixo na inclusão produtiva, que é a questão do trabalho de minimizar a vulnerabilidade social. Então, a gente trabalha fortemente com a Secretaria de Assistência Social dos municípios. Mais um eixo do Cidade Empreendedora, que eu te falei, que é aí, além da educação nas escolas, vocação territorial, né, de cadeias produtivas, a gente tem a inclusão produtiva, que atua com o público vulnerável, diretamente com os CRAS. Aquelas pessoas que estão no CAD único e que passam necessidades. Então, a gente tem pobreza, extrema pobreza, a gente tem vários níveis e a gente atua nas parcerias para inspirar essas pessoas que o empreendedorismo pode ser algo que transforme a vida delas na geração de renda, de emprego. Então, a gente traz a questão da qualificação, não só em gestão empresarial, porque elas ainda não empreendem e têm dificuldades, muitas vezes até de ir até a capacitação. Aí entram as parcerias com as prefeituras, para que elas possam ser inspiradas em comportamentos empreendedores e também receber a capacitação para aprender uma atividade econômica, uma educação profissionalizante, e depois a gente tentar fazer com que elas vislumbrem melhores condições de vida. Né? Claro, muito legal. No empreendedorismo. Sim. Ô, Michele, nós temos, assim, eu observo que na nossa região, até por conta do trabalho que a gente tinha na Fundação ITESP, que as mulheres, elas estão numa linha de frente nessa questão do empreendedorismo muito forte. Elas estão mais que os homens? Vocês conseguem identificar isso ou não? A gente tem alguns indicadores, né? E no Sebrae Vale do Ribeira, por exemplo, a última vez que eu olhei esse indicador, eram 57% dos nossos atendimentos no ano eram mulheres. É mais que os homens. Elas procuram mais. Elas têm mais facilidade, né? É igual homem e mulher no trânsito, né? Quando não tinha GPS. Quem parava para pedir informação
Sim. É assim, então as mulheres elas buscam mais, elas participam mais de eventos, elas têm um viés mais assim de rede, de estar perto de outras mulheres, de estar perto da negociação, e principalmente quando os homens Tem muitos grupos de mulheres se organizando, né, para empreender. Né? E uma aprende com a outra, se inspira Sim. muito com a outra, e se conecta muito com a outra, às vezes também nas dificuldades. Ter um filho, buscar o filho na escola no mesmo horário de um evento. Pode deixar que ela vai, então ela pega de todo mundo. Então, forma-se uma rede de apoio muito grande. Não só uma rede de networking, porque aí, quando existem esses grupos, as mulheres compram de mulheres. O Sebrae tem lá, né, um jargão que eu falo que é um coração muito grande, que é o compre do pequeno, que é o incentivar para a gente comprar dos pequenos. E as mulheres incentivam comprar de mulheres, né? Então, isso é uma tendência e a gente vê isso ampliando cada vez mais. Existe um grupo no WhatsApp aqui no Vale do Ribeira que são empreendedoras do Vale mesmo. É um grupo independente, não tem donos, né? Eu faço parte desse grupo. E ali é uma busca constante de indicações, né? Tanto que estavam lá um dia fazendo uma lista de quem era de eventos. Então tinha lá 45 mulheres ali dentro que faziam salgadinho, outras faziam decoração, né? Outras faziam outro tipo de salgadinho, outras tinha a parte cultural, tem uma série de coisas. Então, a mulher ela tem um viés nesse sentido de abraçar, de acolher outras, né? E a competitividade, ela é dividida e combinada. Isso também é muito interessante. É mais determinada, né, Michele? Existem alguns comportamentos diferenciados. Né? Eu sempre, quando eu vejo muito lá na Barra do Turvo as mulheres que trabalham, né? Que trabalham e que empreendem. E outro dia eu estava passando na estrada, quase 8 horas da noite, e vinha uma mulher em cima de uma mula, né? Estava vindo da roça. Né? E tem uma mulher que eu acho assim, que eu sempre falo dela, porque eu vejo o que ela faz, eu acho assim, uma coisa extraordinária, que é a Ana Lúcia Bai. Uhum. Né? Ela vem lá da Barra do Turvo até Registro para participar de feira. Né? Com os produtos naturais, com as coisas, né? Que eu acho assim, eu fico imaginando, né? A vontade, né? De fazer, de empreender, de ter seu próprio negócio, né? Eu acho assim demais. E a gente acompanha a Ana já há um tempinho também. Inclusive no ano passado, ela foi reconhecida na premiação regional do Prêmio Sebrae de Mulher de Negócios, na categoria produtora rural. Eu sei disso. E a gente vê o progresso dela, porque melhoria na exposição dos produtos, então, e ela consome muita capacitação do Sebrae, né? E ela implementa. Isso muito que é muito bonito de ver. Michele, nós vamos a mais um intervalo e voltamos aqui já no programa Milton Wolff. Até mais. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. A Tanaka Esportes é a melhor!
A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Voltando aqui a mais uma entrevista do programa Milton Wolff aqui na TV Ribeira Plus. Nos acompanhe lá no YouTube, Ribeira Plus TV, no canal Expand 6.3. Estou entrevistando aqui hoje a Michele, gerente regional do Sebrae, né, Michele? Michele, vamos falar um pouquinho assim, no que o Sebrae enxerga, evidentemente, as cadeias produtivas do Vale do Ribeira. Nós temos a banana, temos o palmito, temos outras, temos frutas, temos o turismo. Você consegue identificar qual dessas cadeias que precisariam de mais atenção? A gente tem sempre opções, né? Você estava falando, né? Uma cadeia em destaque, por exemplo, que a gente percebeu muito ano passado de um avanço e foi reconhecido como CPL, é a apicultura, né? E a meliponicultura, que é o mel do Vale do Ribeira, que vai começar a ter já tem destaque, mas vai começar a ter um destaque maior. Temos muitos produtores de mel no Vale do Ribeira. Então, e aquilo, né? Onde esse mel é produzido, tem exatamente. muito valor. Então, a gente está... Tem uma diferença enorme, as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem que onde a abelha está, né, que faz a grande diferença. O mel lá de um estado do Nordeste, por exemplo, ou do Rio Grande do Sul e do Vale do Ribeira. E tem diferença e muito, né? Muito. E a abelha com ferrão, sem ferrão. Tem tantos que a gente vai aprendendo. E isso pode, já fazendo conexão, né, também, isso pode também abrir espaço para o turismo. Sim. Porque você vê como é feita a criação das abelhas, como é colhido o mel, como é tudo, é o turismo rural. Michele, você, assim, quando eu era criança, o mel era uma coisa que estava ligado a remédio. Uhum. Entende? E parece que ainda hoje as pessoas pensam que mel é remédio. E não é. O mel é um alimento que deveria estar na sua mesa, né? Todos os dias, não é assim? E aí, nossa região, eu conheço muitas pessoas, no ITESP tem 2 experts no assunto, né? Que é o Marcos Viotti e o Altair, que sabem tudo disso, né? E eles que me falavam muito isso. Mel não é remédio, mel é alimento. Então. Não é assim? Tanto que tinha o xarope, né? Mel-agrião, famosinho. Mel-agrião. Mel e agrião, e como é que é? Isso vem da sabedoria aí indígena, sabedoria dos ancestrais, que sempre usam tudo produzido pela natureza como medicinal, né? Sim. Mas hoje em dia, com tecnologia, a gente já pode dizer que o mel é um alimento. Mas faz bem para a saúde, né? Super. Ele substitui muito bem açúcar. Exatamente. Mas
as cadeias produtivas do Sim. Vale do Ribeira estão sendo mais organizadas exatamente pelos programas do Governo do Estado de São Paulo, que é o SP Produz, para que as cadeias produtivas se organizem, protocolem e solicitem um reconhecimento. Algumas são reconhecidas, outras não, sinal de que há melhorias para serem conduzidas. E a partir daí, né, como que a gente também faz com que essa cadeia prospere financeiramente. Né? O turismo, dentro das nossas ações, é uma cadeia que a gente vem investindo muito Michele, nesses últimos anos. Eu digo assim, o turismo, para mim, eu sempre falo para as pessoas, para mim é um propulsor do desenvolvimento do Vale do Ribeira. Claro que ainda precisa muito. E aí nós também precisamos que, né, os nossos atores, os nossos gestores públicos, municipais, também enxerguem isso, né? E nós tenhamos ações aí de vários setores que se organize para que a gente avance cada vez mais nessa questão. E eu sei que o Sebrae faz um trabalho muito legal nessa cadeia produtiva do turismo no Vale do Ribeira, né, Michele? A gente tem investido muito no turismo, muito mesmo. Até o próprio Dagosto do Ribeira trabalha muito esse eixo do turismo. E a primeira ação do Plano de Economia Criativa, né, que é 100% Ribeira, fomenta o turismo interno, que é uma conexão com o que a gente tinha falado. Conhecer o Vale já movimenta bem a economia do turismo. E valorizar o que tem aqui, quando se comparado ao que tem fora daqui. A gente que mora aqui começa a ficar mal acostumado, porque tudo que a gente olha é bonito na visão do turismo, né? Mas realmente é uma cadeia que está em constante qualificação. Se a gente pegar, por exemplo, uma outra ação do Dagosto do Ribeira, que é o turismo de bem-estar, a gente já tem muitas iniciativas que conectam, né, o turismo receptivo, os turistas chegando no Vale e terem ações de bem-estar também. Porque você fazer uma meditação no mirante, lá entre Poranga e Apiaí, por exemplo, tem lá um mirante que tem um balanço, que é super famoso, eu esqueci o nome, mas tem um guia, tem um agente do turismo, né, uma agência, pensando em cada cuidado, em cada experiência que o turista vai ter no Vale do Ribeira. Né? Então, agências, busquem o Sebrae para se qualificarem, para pensar nessa visão sistêmica do turismo na região. Guias de turismo, busquem mais, conhecer mais, para contar mais histórias reais do Vale do Ribeira, né, para os turistas, que é isso que eles querem. Né? Eles querem experimentar o mel daqui, eles querem ver a abelha ali produzindo, como que funciona. Eles querem saber o que aquela comunidade quilombola está produzindo, o que eles comem, como eles plantam. Isso é muito turismo. Né? Além, claro, da abundância que a gente tem de água. Dos rios, né, e dos mares. E aqui ainda muita tem água, muita coisa. Né? Muitas cachoeiras, Muitas. Tudo, né? Então, muitas cavernas. Caverna, praia, mirantes, cachoeiras, rios. Né? E o quanto tem de espaço para chegar a serviços. Né? Esses dias eu desci ali da balsa de Cananéia, atravessei para o Boqueirão Sul da Ilha Comprida, e vi naquele primeiro quiosque ali, passeio de jet ski. Eu falei, sério? Fiquei muito feliz. Porque são serviços agregados ao turismo e que quando a gente vai para fora, a gente vê muita coisa. Às vezes a pessoa deixa você 40 minutos olhando para uma árvore, contando a história daquela árvore, entendendo o que aconteceu, e você quer tirar uma foto com aquela árvore. Imagina no Vale do Ribeira a quantidade de coisas que a gente tem para explorar como turismo. Né? Mas meios de hospedagem. O que os meios de hospedagem hoje, os hotéis, pousadas, hostels, né, campings, podem agregar além da hospedagem. A alimentação, isso é uma mudança cultural. A própria Ilha Comprida, né, a gente trabalha há muitos anos lá em parceria com a prefeitura, com os hotéis, pousadas, e são estruturas de que o turista, ele enche o porta-mala deles em São Paulo, ou em Sorocaba, chega, aluga lá, entra na pousada e ele não consome nada na cidade. Então, é uma transformação cultural, mas que precisa ser proposto pelo empresário. Aí é a iniciativa privada
entendendo, ampliando um pouco a mudança de diversificação de receita e gerando mais ocupação para os próprios empreendedores da cidade. Insere um café da manhã com bolo lá das empreendedoras, da feira, do fundo social, né? Como que é a estruturação, essa mudança? E o turista chegar e falar, não, você tem café da manhã, custa tanto. Essa coisa, né, Michele, da classe empresarial, né, do município, e aí tem o poder público, né, e às vezes as pessoas entendem que é uma obrigação de só o poder público estar fazendo, não é? E também tem um outro entendimento que se fala assim, não, mas aqui precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, para depois a gente começar a explorar o turismo, não é? Quando ainda se tem cachoeira, tem mirantes, tem a cultura do povo, né? Tem uma série de coisas que você pode estar explorando. Claro que o mundo ideal, né, ele é longe, mas o entendimento do empresário fala assim, não, peraí, isso aqui é nosso, nós temos que caminhar junto, parece que tem uma distância. Parece que as pessoas não têm isso muito claro, de que eu, empresário, tenho que participar do processo para fazer isso aqui melhor para nós todos. Uhum. Não é uma coisa assim? Existe ainda, né? Por isso que as instituições, elas são incansáveis, né, de propor essa questão da união, do trabalho em rede. Vamos falar das associações comerciais, por exemplo, né, que também são uma instituição que acolhe e para unir os setores, né? Então, existe a Associação de Turismo Rural, por exemplo, que está, né, fomentando isso, unindo os conselhos empresários, municipais de turismo. os contours, exatamente. Então, é importante que participem para que entendam o que está acontecendo, qual é a parte do empresário, que é a responsabilidade do empresário, do empreendedor, qual é a parte que a prefeitura precisa apoiar. Vamos pensar, como é que eu vou chegar até lá se a estrada não estiver boa? Aí sim é a iniciativa. Então, isso precisa ser muito diferente, e a gente fala muito isso para os empresários. Responsabilidade da empresa porta para dentro é sua. Né? Agora, a infraestrutura da cidade, sim, é o poder público. Mas não é a prefeitura que vai arrumar a fachada da sua empresa para atrair mais clientes. É você que precisa arrumar a fachada da sua empresa para atrair mais clientes. Né? E a capacitação no receptivo, né? Num atendimento, tudo é um processo. E pensar em conquistar aquele cliente para que ele volte. Lógico, a ideia é essa. Né? Mas a gente tem boas notícias também para o Vale do Ribeira com relação ao turismo, que é a recém-certificação de várias empresas e atrativos aqui do Vale do Ribeira em sistema de gestão de segurança no turismo. Né? Se a gente pegar o Parque Bioma ali de Juquiá, eles tiveram 2 atrativos certificados. Está até lá no Sebrae SP, recentemente foi publicado um vídeo, né, sobre essas empresas do estado de São Paulo, e são poucas, Milton, no estado de São Paulo, empresas que têm certificação de sistemas de gestão de segurança. E no Vale do Ribeira nós temos várias. Não vou lembrar exatos quantitativos, se são 8 ou se são 6, mas já são empresas que estão investindo e tendo segurança para receber turista. Aí é que a gente vê, né? Então também é uma contratação do Sebrae, mas teve toda a parte do empresário em falar, tem a contrapartida do empresário de participar de tudo, implementar, comprar os equipamentos, manter tudo, fazer auditorias internas, fiscalização. E isso também melhora o ticket, né, desse atrativo, porque o turista de fora, eu quero só fazer rapel e tirolesa onde tem sistema de gestão de segurança. Não aceito qualquer lugar, é uma vida preciosa, né? Então, é muito importante que isso seja divulgado, né? O Vale do Ribeira tem turismo estruturado, né? Tem um turismo muito diferenciado nas cavernas lá no bairro da Serra, em Poranga, principalmente, né? Mas tem um turismo de praia aí também muito maravilhoso e que depende de cada empresário o que ele quer agregar para o seu negócio, diversificar as fontes de receita. E o Sebrae está à disposição, né, com toda a equipe, todos os Sebrais aqui, para acolher e trazer mais informações, qualificação e referenciais comparativos. Né? Tem uma coisa que eu não falei do Sebrae, mas nós sempre estamos fazendo missões empresariais para outros lugares, para que os empreendedores olhem outros ambientes parecidos com os seus e vejam o que foi feito lá.
Então, a gente trazer referencial comparativo para as pessoas do Vale do Ribeira. A gente sempre fala, Michele, assim, para contribuir, de alguns exemplos que a gente participou do processo Mandira, por exemplo, né? Ver o Mandira hoje do jeito que é uma coisa muito interessante. E aí a gente leva, né, pessoas de outros lugares, por exemplo, de Barra do Turvo, né, que querem trabalhar com turismo, as comunidades quilombolas, para conhecer o que o Mandira está fazendo hoje. Né, o quanto eles estão recebendo de turistas. Né, hoje lá tem restaurante, tem um monte de coisa. Né, como eles começaram. Como eles começaram, como é que foi para chegar até, né, até aqui, né, os desafios, né, para que as pessoas vejam, né, consigam perceber que é possível. Né, é possível fazer transformação. Né? Barra do Turvo tem um potencial turístico extraordinário. Né? Hoje a estância turística, não é? Vai possibilitar ter um avanço muito grande nessa área, tem a parceria do Sebrae para isso. Não é? E lá, nós Milton, estivemos lá recebendo o Lucas outro dia, né? O Lucas está assim, né? Com aquela empolgação de sempre e Barra do Turvo tem sido premiado na qualidade de café anos seguidos, não é? Melhor café do estado de São Paulo. É o maior produtor de leite de búfala do estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil. Não é? E tem lugares lá fantásticos. Né? E o prefeito Victor também está super animado. Esse ano vai fazer investimentos lá nessa área e vai ficar uma coisa bem legal com a parceria do Sebrae. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Michele. Vamos para um outro setor, para uma outra ação do Sebrae, que é uma coisa também que eu fico, né, muito assim, porque é formação de lideranças, não é? Capacitação de lideranças. Perfeito. Porque é algo assim que me fascina muito, que é criar possibilidades para crescimento pessoal, não é? E você sabe que é uma coisa muito assim, interessante, nas comunidades quilombolas, para eles serem reconhecidos pelo governo do estado, através da Fundação ITESP, eles têm que estar organizados em uma associação. Uhum. Né? E ser presidente de uma associação é poder. Uhum. Né? É a mesma coisa que ser prefeito de uma cidade, que ser governador do estado. Proporcionalmente, claro, menor, mas é assim, né? E as lideranças, cada um tem o seu estilo. Né? E eu entendo que a troca do poder local é muito interessante, formar novas lideranças, capacitar. E eu sei que o Sebrae também atua nessa área. Sim. Como é que é esse trabalho, Michele? Nós, novamente, né, dentro do programa Cidade Empreendedora do Sebrae, nós temos o eixo de liderança, né, formação de lideranças, para que a gente possa apoiar as lideranças já nomeadas, né, pelo poder público municipal no seu crescimento. Né? Então, a gente tem, Milton, o seguinte, temos líderes na liderança nomeados que nunca lideraram, não têm experiência, ainda precisam desenvolver. Temos líderes experientes com perfil de condução, de articulação, mas muitas vezes ainda naquele modelo antigo do chefe, do autoritarismo. Né? E temos as lideranças hoje que buscam autoconhecimento, um pouco de humildade vai bem, para saber que não somos perfeitos, e sabemos onde a gente quer melhorar. Porque quando a gente se estabelece, se conhece e define como eu não quero ser e onde eu quero melhorar, a gente tem um caminho para percorrer. Mas isso passa pela questão de reconhecer certas questões. E tem líderes que estão dispostos a isso e líderes que não estão dispostos a isso. Nós estamos de braços abertos para todos, né? Tanto na gestão pública quanto na iniciativa privada, porque nós temos produtos de mais profundidade em liderança. Inclusive, recentemente, a gente está com 2 turmas da Sabrina, com todos os líderes de lojas dentro da sala do Sebrae, por 1 semana e meia, trabalhando lideranças.
Foi uma turma e agora, semana que vem, começa outra turma. E a liderança passa por toda essa capacitação, Milton, por autoconhecimento, entender qual é o propósito de cada líder. E na gestão pública, a gente tem o Rota da Liderança, dentro das nossas possibilidades, para também levar esses conhecimentos, gestão de conflitos, reuniões mais produtivas, comunicação não violenta, né? Tudo isso também para o gestor público e para suas equipes. Porque a ideia é formarmos lideranças saudáveis, que buscam um propósito, buscam remar juntos, buscam desenvolver outros líderes, porque o maior desafio de um líder é desenvolver um substituto. Né? E esse substituto ele vai ser diferente. Formar novas lideranças. E o Sebrae, principalmente com essa diretoria atual, trouxe muito produto para o portfólio do Sebrae dentro do programa Cidade Empreendedora, exatamente para a gente formar novos líderes saudáveis dentro do nosso estado de São Paulo. Michele, nós chegamos ao fim do nosso programa, mas assim, antes de terminar rapidamente, eu gostaria que você falasse que impressão que você tem do Vale do Ribeira hoje. O Vale do Ribeira é apaixonante. É uma escola para quem chega aqui pensando em desenvolvimento econômico. É um aprendizado de respeito, né, pelas pessoas e pela história das pessoas que tem aqui. E eu vejo que o Vale do Ribeira é uma região que se ainda não se reconhece como uma das regiões mais importantes do estado de São Paulo, do Brasil e talvez do mundo, pela sua preservação ambiental e pela sua história e comunidades tradicionais, por toda a questão da preservação que tem aqui, reflitam muito, né? Porque eu sempre falo para que pegue a sua estrelinha, porque você arrasou, né? E eu olho para o Vale do Ribeira e penso assim, o Vale do Ribeira é uma estrela muito grande, brilhando. Muita gente ainda não conhece, mas quem começa a conhecer já sabe que aqui é um lugar de muito futuro. Mas o mais importante, estou até arrepiada para falar isso, que aqui temos guardiões da natureza, da Mata Atlântica. Então o desenvolvimento vem. Ele vem a passos mais lentos ou ele vem a passos mais longos em determinadas cadeias produtivas? Vem, mas todo mundo está aguardando o meio ambiente. E isso não tem preço. Por isso que dá gosto ser do Ribeira, dará gosto ser do Ribeira ainda por muito tempo. E a gente espera que todo mundo que está crescendo no Vale do Ribeira fique e transforme essa região como ela merece. Dará gosto de ser do Ribeira para sempre, né, Michele? Para sempre. Dar gosto de ser do Ribeira para sempre. Michele, muito obrigado, viu, por estar aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Passou muito rápido. Passa rápido. Obrigada, parabéns pelo programa, né? E que fique um gostinho, né? De quero mais aí para essas conversas que tem muita coisa chegando para acontecer também. Vamos fazer mais sim, Michele. Olha, terminamos aqui mais um programa do Milton Wolff e nós voltamos na semana que vem. Um abraço para vocês todos. Até mais. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. A Tanaka Esportes é a melhor!
A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição.